Está no ar mais um Conexão Legislativa, um programa da Rede Alesp que traz a você muita informação. São entrevistas com autoridades e especialistas de diversos setores para você ficar por dentro da atividade parlamentar aqui do estado de São Paulo. E hoje, com uma presença ilustre, é o Cid Torquato, ele que é secretário municipal da pessoa com deficiência de São Paulo. Cid, muito obrigada pela sua presença aqui no Conexão Legislativa. Muito importante trazer esse assunto da pessoa com deficiência aqui para a nossa TV. Bom, sou eu que agradeço, viu? Porque são poucas hoje em dia, você tem pouca imprensa, poucas oportunidades de levar esse tipo de informação para a população. Né? Então, eu agradeço muito o convite de vocês, da Alesp, para eu estar trazendo essa informação tão importante aqui para os seus telespectadores, para a sua comunidade. Obrigado. E, secretário, para iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é o objetivo, a intenção dessa secretaria especificamente da pessoa com deficiência. Acredito que devem ser diversas demandas nessa área, mas que as pessoas ainda não têm tanto conhecimento. Então, o senhor pode falar um pouquinho para a gente. Verdade. Esta secretaria foi a primeira secretaria da pessoa com deficiência criada no Brasil. Ela foi criada em 2005, né, está comemorando 15 anos. E por que ela foi criada? Ela foi criada pela constatação de que as políticas públicas em prol das pessoas com deficiência não estavam bem conduzidas da forma que estavam. Né? Essa secretaria sempre foi um braço de direitos humanos. Então, essa separação foi para potencialmente aumentar a capacidade de articulação, de execução, de implementação de políticas públicas por esta secretaria, como eu disse, se constatando que as coisas estavam atrasadas. Isso, na verdade, Carolina, é no mundo inteiro. Né? A ONU começou mais ou menos por essa época, 2004, 2005, 2006, um movimento mundial no sentido de chamar atenção para a questão da causa, né? da luta da pessoa com deficiência. Então, no mundo inteiro, com raríssimas exceções, talvez Estados Unidos, de alguma forma, a Europa, alguns países, né, as políticas públicas e as ações em prol das pessoas com deficiência ainda estão atrasadas, né, mesmo após 15 anos de mudança. Então, essa secretaria foi criada para melhor encaminhar essas políticas, e a gente pode comprovar na prática que isso realmente dá resultados. Perfeito. Então, uma secretaria muito recente, né? Se começou em 2005, completando agora 15 anos. Infelizmente, é um avanço muito recente. E, secretário, eu queria que você falasse sobre o Observatório Municipal da Pessoa com Deficiência. Vocês contam aí na secretaria agora com esse material, né? Esse órgão. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é o papel dele e como ele ajuda vocês aí a continuarem com esse trabalho. Então, Carolina, acho que seria interessante eu falar um pouquinho, rapidamente, primeiro, como que essa secretaria funciona. Ela é uma secretaria meio. Ela é uma secretaria meio, diferentemente de educação, de saúde, transportes, que são secretarias fins, secretarias que executam, né, as políticas públicas. As secretarias meio, em geral, elas articulam para que as políticas públicas sejam executadas por outras secretarias. E esta nossa Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo, ela é uma secretaria eminentemente meio, ou seja, a principal tarefa dela é articular, estar em articulação com as demais secretarias para promover as políticas públicas em prol da pessoa com deficiência. Então, fazer com que as secretarias cumpram, né, executem o que já está pensado, programado
para ser agenda da pessoa com deficiência, mas também avançar nessa agenda, se possível. Então, esse é o principal papel dessa secretaria. E uma das ferramentas que essa secretaria usa nessa tarefa de interlocução com as outras secretarias é o Observatório da Pessoa com Deficiência. Qual o papel do observatório? É gerar índices, dados, informações, né, transformar números em conhecimento, né, ou seja, propor, desenvolver uma base de dados, né, uma base de conhecimento, uma base de números, de indicadores que facilitem, que melhorem o nosso processo de elaboração e execução de políticas públicas. Você sabe que não dá para fazer políticas públicas sem dados e informações, né? Então, e as informações sobre pessoas com deficiência no Brasil são muito, ou seja, não estão no estágio que deveriam estar. O principal fornecedor desse tipo de dado no Brasil, que é o IBGE, ele não conseguiu ainda acertar sua metodologia para que o censo saia com um resultado fidedigno com relação à população com deficiência no Brasil. Então está sempre errado. Né? Em 2010 eles falaram que 25% da população brasileira teria deficiência. Agora em 2018 eles voltaram e disseram que não era bem assim, que era complexo fazer esse trabalho com pessoas com deficiência, e apenas 6,7% da população teria deficiência, ou seja, 3 vezes menos do que o número apontado em 2010. E esse número que foi revisto em 2018 está errado ainda. E o censo de 2020, que vai ser feito potencialmente em 2001, vai estar errado ainda, ou seja, vai dar um resultado não preciso e impreciso sobre a população com deficiência no Brasil. Então é muito importante esse trabalho do observatório, que tenta, na verdade, suprir, né, essa falta de dados ou esses dados incorretos que nós temos disponíveis. E, secretário, o quão grave, né, essa escassez ou essa diferenças brutescas dos dados, né? Isso pode interferir, com certeza, na qualidade de uma gestão, não ter esses dados à mão e também esses dados corretamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, da importância de ter esses dados ao alcance, não só da secretaria, mas também do restante da sociedade, da população, empresas, outros órgãos também podem se beneficiar conhecendo esses dados corretamente, para então conseguir fazer políticas públicas que alcancem e contemplem a demanda das pessoas com deficiência, né? Muito bem visto, porque o papel da secretaria não é só gerar conhecimento para uso interno, e nós temos que gerar conhecimento para uso pela prefeitura e, idealmente, pela sociedade como um todo, que se não vem beber, né, nessa nossa fonte de conhecimento, de dados, não tem outras fontes para suprir essa demanda que quem trabalha com o tema, né, ou quem tangencia o tema de alguma forma, vai precisar. Então, o Observatório da Pessoa com Deficiência é talvez o projeto que eu mais goste na secretaria, né? De novo, inclusive, né, respondendo ao que você disse, né, como é que, olha a diferença, de novo voltando ao IBGE, em 2010, 45 milhões de pessoas no Brasil, segundo o IBGE, teriam algum tipo de deficiência. Daí, em 2018, eles voltam e falam, não é bem assim, cerca de 15 milhões de pessoas têm alguma deficiência. Então, imagina o gestor público trabalhando com números tão díspares, né? Não dá. Então a gente precisa de uma certa segurança estatística para que as políticas públicas possam ser mais adequadas e precisas,
né? A gente tem que saber exatamente quantas pessoas com deficiência tem na cidade de São Paulo para poder desenhar políticas que, de fato, como você mencionou, contemplem essas pessoas, né? Do contrário, nós ou estaremos dimensionando, superdimensionando ou subdimensionando o trabalho a ser feito pela prefeitura. Então, né, esse trabalho do observatório é fundamental e é muito rico, é muito interessante trabalhar com ele. Por exemplo, nós estamos fazendo agora uma série de estimativas que ficam comprometidas à divulgação agora em função do período eleitoral. Nós mesmos vamos ter poucos espaços possíveis de divulgação desses números, mas nós estamos buscando aí estimar qual a população em São Paulo que tem síndrome de Down, qual a população que tem nanismo, qual a população que tem paralisia cerebral, né? Quantos cadeirantes tem na cidade de São Paulo? Nós não sabemos isso. Dos cadeirantes, quantos usam cadeiras de rodas manuais e quantos usam cadeiras de rodas motorizadas, que são né, dados importantíssimos para você pensar em, por exemplo, nas linhas de ônibus da cidade. Talvez, se um bairro ou uma região tem mais cadeirantes, ela deve ter né, como planejamento um tratamento diferenciado, talvez com carros diferenciados, ou seja, né, é nessa linha que os dados fazem muito sentido. E, secretário, o projeto do Observatório, então, é um grande sucesso aqui na cidade de São Paulo, tem ajudado não só o senhor na gestão, mas também, como eu disse, a sociedade a ter um conhecimento maior sobre a causa. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como foi o processo, né, para recolher esses dados, como está sendo esse processo também de especificar quais são as deficiências, e também se isso pode ser um espelho para as outras cidades, né? Acredito que esse projeto do observatório aqui na cidade de São Paulo seja pioneiro e com certeza deve espelhar outras cidades a também buscar recolher esses dados no seu próprio município, né? Carolina, eu prefiro que você me chame de você. Tudo bem. E realmente você tocou num ponto muito importante. Esse observatório ele tem uma capacidade de ser referência, né, muito grande, porque de fato foi o primeiro, ou dos primeiros. Né, eu não tenho notícia de outros observatórios da pessoa com deficiência nesses moldes, então ele é realmente um exemplo. Mas ele é um exemplo não só um exemplo da ação que ele faz, mas é um exemplo de como fazer, né, para esses municípios. E não é difícil fazer, Carolina. Basta ter boa vontade, basta querer fazer, basta a vontade política. Seria muito interessante que todo mundo, né, todo mundo que precisa, desenvolvesse mini observatórios. Né? Não é algo que é dispendioso necessariamente, né? É só a vontade, né, de você buscar dados relativos ao assunto que você queira, né, no nosso caso, a pessoa com deficiência, você ter, né, profissionais minimamente qualificados que entendam o cenário da pessoa com deficiência na sociedade, e a partir dessas visões comece a produzir, né, dentro, obviamente, de padrões e de protocolos, né, os números, os dados, os índices que a cidade precisa para dar conta de suas políticas públicas. Então, inclusive, Carolina, eu me coloco à disposição das cidades aí na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que estão nos vendo e ouvindo, para que, se alguma delas tiver interesse em criar um observatório, que elas nos procurem, para que nós facilitemos a elas, né, essa visão do que é um observatório
né, e as ações que têm que ser feitas para que ele dê os primeiros resultados. Perfeito, então fica aí o convite, né, para os gestores das outras cidades aqui em São Paulo, quem sabe aqui procurar a Secretaria Municipal de São Paulo da Pessoa com Deficiência para entrar em contato com o secretário, ele vai ajudar, com certeza vocês devem ter desafios e conselhos para tentar diminuir esse processo do observatório e tornar ele mais rápido e também mais eficiente em outras cidades. E, secretário, eu queria tocar também em outro projeto. Recentemente, a Prefeitura, por meio da Secretaria, divulgou informações, serviços, diversas curiosidades, né, sobre a pessoa com deficiência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse material e, mais uma vez, qual que é a importância dele, como ele pode ajudar as pessoas a terem acesso a esse mundo, né, a essa área das pessoas com deficiência. Olha, Carolina, eu estou bem aqui com esses livros. Eu não consigo pegar. Vou mostrar um só, assim, só a capa, tal, para você ter uma ideia. Olha aqui, põe aqui. A Ravelli aqui está me ajudando. Então são livros lindos, ou seja, esteticamente lindos, com todos os recursos de acessibilidade comunicacional, certo? Ele tem inclusive uma versão com texto mais fácil para pessoas com deficiência intelectual, ou seja, para pessoas que têm alguma dificuldade cognitiva. Então nós fizemos são 5 livros, quer ver? Põe a série aqui para a Carolina ver, aí as pessoas verem. São 5 volumes, né, sobre temas diferentes, sobre temas vários, direitos, aí vai passar o próximo. Inclusão profissional, conhecer para incluir, que são dados e questões muito específicas sobre pessoas com deficiência, e desenho universal e acessibilidade arquitetônicas e urbanísticas. Qual mais? E você tem 2, né? Você tem uma cartilha que é menor, e você tem o livro que é um pouco que é mais completo, e uma cartilha que é de uso mais fácil. O que representam essas publicações, das quais eu me orgulho muito? Elas traduzem, né, o trabalho que a Secretaria vem fazendo ao longo dos anos, e especificamente na nossa gestão. Elas reúnem o conhecimento que nós conseguimos gerar, né, desenvolver aqui nesse período. Então, nessas várias frentes: trabalho, direitos das pessoas com deficiência, que são tão desconhecidos ainda, né? Nem os próprios sujeitos de direitos, né, as pessoas com deficiência, sabem dos seus direitos. Infelizmente, também na área jurídica hoje em dia, né, advogados, promotores e juízes também não conhecem esses direitos. Então, fica difícil você garantir os direitos de uma parcela tão vulnerável e necessitada da população, quando esses direitos ainda são tão desconhecidos. Então, por um lado. Por outro lado, uma questão que sempre é tema, né, que é a questão da acessibilidade arquitetônica e urbanística. Né? Nossas cidades são ainda muito ruins, muito mal desenvolvidas em termos de acessibilidade. A gente tem um passivo de falta de acessibilidade muito grande. E a questão do trabalho, como eu disse, que é muito importante. Você tem a lei de cotas hoje, que é o principal vetor de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. É a nossa principal ação afirmativa, né, no sentido de incluir as pessoas com deficiência. Ou seja, é um pouco de um resumo teórico do que nossa secretaria fez nesses 3 anos e meio até agora, 4 anos até o final do ano.
Eu quero tocar em dois pontos distintos, né? Mas inicialmente eu vou falar sobre a questão arquitetônica, que você bem citou, a questão da acessibilidade, não só para as pessoas que têm deficiências físicas, né? Por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual também encontra dificuldades para ter acesso à cidade, né? São Paulo, que é conhecida como uma cidade democrática, ainda tem muito a avançar referente à questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência. E eu queria que você explicasse e falasse um pouquinho mais sobre essa questão da acessibilidade, não só transporte, mas também poder caminhar, usar espaços públicos como parques, até mesmo sair à noite. Como que o senhor vê essa questão de acesso à cidade para as pessoas com deficiência aqui em São Paulo? Excelente pergunta. São Paulo, né, a gente caminha pelas ruas e fala, nossa, as nossas calçadas precisam de serem melhor tratadas, né? Mas mesmo assim, São Paulo, segundo pesquisa da ONG Mobilize, é a capital brasileira com as melhores calçadas e com o melhor nível de acessibilidade no Brasil. Isso mostra como as outras capitais devem estar atrasadas em termos de acessibilidade, de rampas, né, de calçadas bem feitas e tudo mais, né? A gente, aqui em São Paulo, fez muito nessa gestão, mas temos que evoluir muito ainda, né? Nós criamos um conceito nesta gestão que espero que seja seguida pelas próximas. Você sabe que até nossa vinda aí, nossa chegada, não existia uma dotação orçamentária específica sobre calçadas. Então, os investimentos em calçadas, eu digo que eram investimentos espasmódicos. Então, o gestor tinha um espasmo e fazia, sei lá, um tanto de calçadas, sem muito planejamento. E nós introduzimos o conceito, não só a dotação orçamentária, mas o conceito de que nós temos que gastar todos os anos, sistematicamente, entre 200 e 300 milhões de reais, pelo menos, em calçadas na cidade de São Paulo. Se isso for feito, Carolina, em 2 gestões, você mudou a cara da cidade. Por quê? São Paulo tem, arredondando, cerca de 10 milhões de metros quadrados de calçadas. No total são 55 milhões. São 10 milhões de calçadas, 10 milhões de metros quadrados de calçadas considerados estratégicos, considerados prioritários. E nós, nesta gestão, estamos fazendo, ainda não tem o cálculo final, mas pelo menos 1,5 milhão de metros quadrados de calçadas. Ou seja, em 2 gestões, menos de 2 gestões, nesse ritmo, todas as calçadas estratégicas de São Paulo vão estar requalificadas. Então, isso é muito importante, porque calçada não é só uma questão para a pessoa com deficiência. Pelo contrário, a pessoa com deficiência é uma minoria na sociedade. Ela é uma questão que impacta a população, principalmente sem deficiência. Eu digo que é inclusive uma questão de saúde pública, porque nós temos por ano, né, no atual situação, estado de coisas, cerca de 100 mil acidentes reportados em calçadas, fora aqueles que não são reportados. Então, isso é uma questão de saúde pública, porque impacta muita gente. Muita gente acaba ficando sequelada, né, em função de acidentes de calçada. E com isso, quando o acidente não é ainda mais grave, né, caso de mortes, sim, ou caso mesmo de adquirir deficiências severas como a minha, por exemplo, que sou tetraplégico. Então, e é interessante, porque o impacto econômico desses acidentes, calculado em torno de 600 milhões de reais ano, né, mais ou menos 6 mil por pessoa acidentada, mostra que
vale a pena nós investirmos, né, em acessibilidade urbanística para melhorar a qualidade de vida da população. E mais, Sim, o quanto a não só... prevenção é importante, né? Perdão. Não, O quanto a e prevenção é importante, né? Esperar exatamente. acontecer um acidente para depois cuidar disso, com certeza é um dano não só físico, emocional para a pessoa, como também financeiro para o Estado, né? De qualquer forma, Sem aquilo tem que dúvida. ser adaptado. Sem dúvida. E outra, você mencionou ainda que a calçada não. Quer dizer, a gente não vai requalificar calçadas pensando só nos acidentes. Também, eles são muito importantes, mas nós temos que pensar que o cidadão, as calçadas são as artérias das cidades. É por onde as pessoas circulam, é por onde a pessoa vive, né? Faz parte da vida das pessoas. Então, O direito de a ir e nossa, vir, né? o direito de ir e vir, e mais, quando você tem o espaço urbano qualificado, o cidadão, né, o munícipe, se apropria desse espaço, faz uso desse espaço, faz uso positivo. Né? Com isso você diminui não só os acidentes, mas a criminalidade, você aumenta a ocupação, né, saudável do espaço urbano. Então, né, calçada é uma questão assim fundamental, né, acessibilidade urbanística, né, uma questão fundamental que foi meio que relegada a segundo plano por décadas aqui na cidade de São Paulo, mas espero nossa gestão tenha corrigido isso e que as próximas gestões sigam esse bom exemplo que foi dado agora, né, na gestão Bruno Covas. E, secretário, o nosso bate-papo está tão interessante, tão informativo, que ele já está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de citar a lei de cotas, como o senhor bem lembrou. Ela completou recentemente 29 anos, que também é uma medida, né, uma legislação muito recente, também se comparada com o início da criação dessa secretaria, que tem apenas 15 anos, que eu também reforço aqui que é uma secretaria muito recente. Eu queria que o senhor falasse da lei de cotas, da importância dela para a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Infelizmente, a gente teve que ter essa lei para que as empresas entendessem que as pessoas com deficiência são pessoas capacitadas, que também conseguem contribuir para a empresa, para a sociedade, independente da deficiência. E eu queria que o senhor falasse, destacasse o papel dessa lei, quais são as principais conquistas dela e também os desafios que ainda tem para frente nessa área de inclusão do trabalho. Olha, eu estou gostando muito dessa entrevista, porque você está muito preparada para as perguntas, viu? Parabéns. Estão muito boas e mostra que você fez a lição de casa e mais, esse é um conhecimento que você vai levar, né, com você, um conhecimento importante e que você vai transmitir para outras pessoas. Isso é importante. Você vai virar uma embaixadora dessa nossa causa. Mas, olha, a lei de cotas é super importante. Ela é a única política, de fato, afirmativa que nós temos para a inclusão. É lógico que a escola, a educação, né, é a base de tudo. A educação inclusiva é a base. A educação é a base né, da vida das pessoas. Mas, na prática, a lei de cotas é o instrumento, o principal instrumento de inclusão da pessoa com deficiência na sociedade hoje. Para quem não sabe, empresas com mais de 100 funcionários devem contratar uma cota que aumenta à medida da quantidade de funcionários que tem a empresa. Então, poucas empresas cumprem essa cota corretamente, viu, Carolina? Estima-se que no Brasil inteiro as vagas criadas pela lei de cotas seriam em torno de 900 poucas mil, 1 milhão de vagas em todo o Brasil. Hoje, menos de 500 mil vagas estão sendo preenchidas. Ou seja, muita empresa não cumprindo cota. E mais, agora a gente vai ter, com certeza, uma ameaça muito grande gerada pela crise econômica que essa pandemia
vai nos trazer, já está nos trazendo. Tenho certeza que nós vamos ter questionamentos muito grandes com relação à lei de cotas. Isso é um perigo que nós não podemos deixar que aconteça, né? Um risco, um desafio muito grande, nós mantermos as questões como são agora, não deixar que essas políticas retrocedam, porque elas impactariam muito, muito negativamente a questão da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, que a gente já sabe que ainda é muito falha. Então, essa pandemia é um momento de oportunidades, né, em algumas frentes para as pessoas com deficiência, mas nós imaginamos também que, paralelamente, vai ser um momento, e aqui progressivamente, aí, momento de ameaças, né, às leis que protegem os direitos das pessoas com deficiência. Perfeito. Secretário, infelizmente o nosso programa chega ao final. Eu queria agradecer muito a participação, a disponibilidade do senhor em gravar aqui com a gente. Eu queria que, para finalizar, você desse um recado para a sociedade, né? Não só para as pessoas com deficiência, mas para a sociedade como um todo, sobre essa pasta tão importante aqui no município de São Paulo. Olha, você tem o grande mote do movimento das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós, né? Então, sempre chamar uma pessoa com deficiência para avaliar, para participar, para discutir, para dar dicas, quando se estiver criando, fazendo, elaborando qualquer coisa que diga respeito a elas, né? Senão a gente vai ter paternalismo, né, visões equivocadas sendo implementadas. Então, nada sobre nós sem nós. Sempre chame uma pessoa com deficiência para participar, para discutir junto, né, para dar palpite sobre aquilo que diz respeito a ela. Eu acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar para quem nos vê. Esse foi o secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Cid Torquato, no programa Conexão Legislativa de hoje. Agradeço imensamente a companhia de vocês até aqui. E se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!